Capítulo 2 Reencarnação. Enquanto o mundo inteiro e o governo de diferentes países tentavam encontrar a causa desse fenômeno e como lidar adequadamente com ele, algo incrível aconteceu com Wang Wei. Assim que sua intuição fez efeito, ele se levantou e correu para fora. Infelizmente para ele, antes que ele chegasse longe, uma rachadura no espaço apareceu de repente e o engoliu. Depois, Wang Wei se viu viajando em um ambiente semelhante ao vácuo, exceto que não havia planeta ou estrelas ao seu redor. A única coisa ao seu redor era a escuridão. Infelizmente para ele, não demorou muito para que seu corpo fosse destruído. A única coisa que restava de sua existência era uma nuvem branca leitosa como substância que ele assumiu ser sua alma. Dão, estou em apuros desta vez, ele proclamou. Eu tenho que encontrar uma saída para esta situação ou eu definitivamente vou morrer. Muitas emoções negativas passavam por sua cabeça. Mas ele se forçou a se acalmar. Ele concentrou sua atenção ao redor enquanto ignorava o fato de que sua alma estava morrendo lentamente. Ele logo notou um monte de pontos de luz azul espalhados no vazio, eles brilhavam como estrelas na noite, mas estranhamente, se você não focasse neles, você não poderia notá-los. Não há tempo para pensar agora. Esta pode ser minha única chance. Ele moveu sua alma já desvanecida para o local mais próximo. Assim que tocou o ponto de luz, foi imediatamente absorvido por ele. Ele descobriu que esses pontos de luz azul poderiam estabilizar sua alma moribunda. Depois, ele moveu sua alma e absorveu o maior número possível de manchas azuis. Wang Wei não percebeu que, à medida que absorvia mais e mais manchas azuis, sua alma começou a ficar roxa. Tudo o que importava era como salvar sua vida. Durante sua viagem, ele perdeu a percepção do tempo, ele sentiu que iras se passaram, ao mesmo tempo, ele sentiu que apenas alguns segundos se passaram. Wang Wei não sabia quanto tempo levou, mas de repente encontrou uma luz muito brilhante à sua frente e correu para ela. Miriadempura World, continente central, seita de abertura do Dao. Um homem vestido com um vestido branco antigo atado com fios dourados estava na frente de uma sala. Havia muitas outras pessoas atrás dele, indicando que este homem tinha um grande status. Embora ele parecesse calmo na superfície, você podia ver a preocupação em seus olhos. Ao mesmo tempo, se você olhar de perto para ele, poderá sentir uma suprema intenção de espada que poderia dividir o próprio céu. Seu nome era Wang Tian, o mestre da seita de abertura do Dao. As pessoas por trás eram os grandes anciãos e diáconos da seita. Cada uma dessas pessoas tinha um status tremendamente alto no mundo e uma única palavra delas poderia afetar a vida de bilhões de pessoas. No entanto, todos eles estavam na frente de uma casa, sem se atrever a fazer um som. A razão para isso é que hoje, a senhora da seita dará à luz. Todos eles tinham um olhar de expectativa em seus rostos e um olhar de preocupação. Durante esse período estressante, muitas pessoas estavam assistindo e esperando o nascimento desse filho. Muitas expectativas foram colocadas sobre esse nascituro. Muitos sentidos divinos poderosos estavam secretamente observando esta entrega para garantir que nenhum erro ocorresse.
No entanto, apesar de toda a comoção, apesar de todos os poderosos cultivadores das seitas que estavam espionando esta sala, ninguém notou uma sombra parada na sala de parto olhando estranhamente para o recém-nascido Wang Wei e sua mãe. A sombra se misturava com o mundo, mas ainda estava separada dele. Ficou ali esperando por algo. Quanto ao que ele estava esperando, só ele mesmo sabia. As pessoas do lado de fora não tiveram que esperar muito quando algo inesperado aconteceu. No momento em que o bebê nasceu, uma grande pressão da alma varreu o mundo inteiro. A sensação era como um imperador supremo olhando para eles, eles se sentiam como formigas olhando para o poder do céu. A sensação durou apenas algumas respirações, mas teve um efeito duradouro em todo o mundo. Muitos cultivadores poderosos sentiram aquela respiração suprema e olharam na direção da seita de abertura do Dao. Logo depois, uma visão logo envolveu todo o continente central. A visão envolve muitas feras auspiciosas, como dragões, fênix e quilim pairando ao redor. Eles pareciam estar comemorando a chegada desse bebê. Então havia muitos sábios e seres saprimos prestando seu respeito, eles demonstraram o maior respeito ao ser superior a eles. Então, uma miríade de raças apareceu e se prostrou diante do bebê. Todas essas visões foram acompanhadas por música celestial que acalma a alma e inúmeras nuvens roxas. Esta visão chocou as muitas forças no mundo dos 10 imperadores. Eles só tinham um pensamento em mente, um verdadeiro escolhido do céu apareceu na seita de abertura do Dao. A maioria das pessoas não estava feliz com isso. A seita de abertura do Dao era muito poderosa, mas eles não produziram um novo grande imperador por milhões de anos. Nesta geração, eles nem sequer tinham um escolhido do céu adequado que pudesse competir pela vontade do céu, mas agora, as coisas mudaram. Os dois grupos mais preocupados depois de ver isso são a Academia do Iluminismo do Imperador e o Pavilhão do Mistério Celestial. O primeiro era o concorrente direto da seita de abertura do Dao, enquanto o último estava tendo alguns problemas neste momento. Em algum lugar no Heva Mystery Pavilion, no momento em que as visões aparecerão, um velho abriu os olhos em choque e confusão. Ele olhou em uma certa direção e usou o dedo para calcular os segredos do céu. Ele queria saber por que havia uma anomalia em sua previsão. De acordo com seu cálculo, a seita de abertura do Dao não deve ser uma grande concorrente da vontade celestial nesta geração. Enquanto ele estava calculando, uma aura misteriosa apareceu ao seu redor. Então um rio apareceu atrás, este era o famoso Rio do Destino. Quando o velho, conhecido como Velho Shu, começou a calcular, ele de repente abriu os olhos com horror e cuspiu um bocado de sangue, seu corpo começou a secar e ele ficou tão magro que você não podia dizer a diferença entre seus pele e seus ossos. O céu no pavilhão mistério celestial ficou turbulento, o que alarmou todos os discípulos e anciãos da seita. Quando o mestre do pavilhão encontrou o velho, ficou chocado e disse: Supremo Ancião Shu, o que aconteceu? O que há de errado com você? Os segredos do céu estão no caos e foram escondidos. Nesta era suprema do ressurgimento, o impossível se tornará possível. Depois de dizer isso, o velho Shu desmaiou. O mestre do pavilhão e os anciãos do pavilhão misterioso celestial ficaram muito surpresos. O ancião supremo Shu era atualmente um dos melhores cultivadores bons em adivinhação que estava ativo,
mas sofria de uma reação tão séria. Logo depois, a notícia do incidente que aconteceu no Reva Mystery Pavilion se espalhou pelo mundo. Todo mundo sabia que uma corrente subterrânea estava acontecendo. A luta desta geração pela vontade celestial será cheia de altos e baixos, não será tão simples quanto as do passado. Enquanto isso, na seita de abertura do Dale, Wang Wei abriu os olhos e logo percebeu que era um bebê. Enquanto isso, o momento que a sombra estava esperando chegou, e um olhar de antecipação pôde ser visto em seu rosto claro que se alguém pudesse realmente vê-lo.